Olá, torcedor palmeirense! Se você é palmeirense de coração, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Vamos mostrar que a torcida do Palmeiras é a maior do Brasil. Antes de ir para a notícia, deixa nos comentários de qual cidade você está comentando. Vamos para o vídeo. Torcedor, prepare-se porque essa história tem nome, sobrenome e voz conhecida em todo o Brasil. Galvão Bueno, o maior narrador da história da televisão brasileira, rompeu o silêncio após décadas dentro da Rede Globo e fez uma revelação que está sacudindo os bastidores do futebol nacional. Segundo Galvão, a emissora teria sim trabalhado por anos com um plano ousado, a espanholização do futebol brasileiro. Inspirada no sucesso global de Real Madrid e Barcelona, a Globo teria tentado repetir o modelo por aqui, com Flamengo e Corinthians como protagonistas absolutos. E não foi apenas uma escolha editorial, mas sim uma estratégia deliberada para transformar os dois clubes em gigantes mediáticos, enquanto os demais times viravam meros coadjuvantes. E quem revela isso não é qualquer um. É um dos pilares da emissora, um homem que viu tudo de perto, participou das transmissões e agora, fora do sistema, resolveu expor o que viu nos bastidores. Galvão Bueno afirmou, sem meias palavras, que Flamengo e Corinthians foram tratados como prioridades dentro da emissora, mesmo quando atravessavam fases ruins ou não tinham conquistas relevantes para justificar tanto destaque. Segundo ele, havia uma política clara de dar protagonismo aos dois clubes para criar uma rivalidade nacional que movimentasse a audiência, vendesse mais cotas publicitárias e garantisse o controle da narrativa do futebol no Brasil. Em resumo, Flamengo e Corinthians seriam o produto ideal para alimentar o espetáculo, mesmo que para isso fosse preciso rebaixar o espaço de outros clubes, como Palmeiras, Grêmio, Internacional, Atlético Mineiro, São Paulo e tantos outros. Galvão deixou claro que essa decisão não foi tomada pelos narradores ou comentaristas, mas sim por diretores e executivos que enxergavam o futebol mais como negócio do que como paixão nacional. E tem mais. Galvão revelou que muitas vezes nos bastidores ele discordava dessa linha editorial, mas era obrigado a seguir a cartilha da emissora. Disse que chegou a tentar dar mais espaço para outros clubes, sugerir coberturas diferentes e valorizar grandes campanhas de times fora do eixo Flamengo e Corinthians, mas quase sempre era ignorado. O que dava ibope era Flamengo e Corinthians, diz ele. E era isso que os diretores queriam ver no ar, não importava o contexto. Aí você começa a lembrar das transmissões nacionais, dos horários nobres, das finais escolhidas a dedo, dos jogos com baixa relevância técnica ganhando holofote só porque envolviam esses dois clubes. E tudo isso fazia parte de um projeto de poder, de domínio da narrativa e de concentração de recursos, tanto financeiros quanto de atenção. E se Galvão está dizendo isso agora, depois de décadas como a voz do futebol brasileiro, é porque a coisa realmente era muito mais profunda do que a gente imaginava. Agora o torcedor começa a entender por que seu time, mesmo com grandes campanhas, mal aparecia na TV aberta. Porque jogos decisivos de outros clubes eram transmitidos apenas em horários ruins ou em canais fechados. Porque certos erros de arbitragem nunca eram debatidos com profundidade quando beneficiavam os dois gigantes do sistema. Galvão acendeu uma luz sobre o modelo que tentou transformar o futebol brasileiro numa novela com dois protagonistas fixos, ignorando toda a riqueza, a diversidade e a competitividade que sempre foram marcas registradas do nosso esporte. Mas será que essa revelação chega tarde demais? Será que o estrago já foi feito? Ou ainda há tempo de reconstruir um futebol mais justo, onde todos os clubes tenham voz, espaço e oportunidade de brilhar? E aí, torcedor, o que você achou da revelação bombástica de Galvão Bueno? Você também sentiu na pele esse favorecimento descarado? Seu time foi apagado pelo sistema? Comente aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com quem precisa saber dessa verdade e se inscreva no canal, porque aqui a gente não tem medo de falar o que muitos escondem. Acredito que muitos aqui já ouviram aquela frase que diz, não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Partindo desse princípio, existe um momento no coração do futebol em que a verdade se mistura com o silêncio e segredos enterrados começam a aparecer nas frestas que ninguém imagina. E é exatamente desse tipo de fresta que surgiu um comentário inesperado feito por Wilton Pereira Sampaio longe das câmeras, em um intervalo de gravação de um dos podcasts mais influentes do país. Uma frase solta dita sem pensar, mas que carrega um peso capaz de transformar a forma como o torcedor enxerga cada apito, cada decisão e cada erro que parece perseguir o Palmeiras. Hoje vamos detalhar o que foi dito, por que foi dito e por que essa revelação tem deixado tanta gente desconfiada.
Se você acha que já viu de tudo no futebol brasileiro, prepare-se. O que vem agora pode mudar a forma como você interpreta os bastidores do jogo para sempre. No intervalo de uma entrevista em um dos podcasts mais famosos do país, em um daqueles momentos de papo solto, clima leve e zero formalidade, Wilton Pereira Sampaio acabou falando mais do que deveria. Longe das câmeras, acreditando que nada ali seria usado publicamente, ele deixou escapar algo que vem sendo comentado há tempos nos bastidores: a existência de um grupo específico de árbitros designados para jogos do Palmeiras em momentos críticos, justamente quando há maior risco de decisões que mudam os rumos de partidas, tabelas e até campeonatos. A revelação caiu como uma bomba, porque explicaria de forma perturbadora por que certos nomes aparecem repetidamente em jogos do Verdão, sempre em cenários onde um erro pesa mais, interfere mais e chama menos atenção quando colocado sob a desculpa do acaso. Durante a conversa, Wilton teria comentado que existe um treinamento sutil, discreto e altamente estratégico, orientando árbitros a conduzirem partidas de modo que suas interferências pareçam naturais, acidentais ou frutos de interpretação de jogo. Esse tipo de instrução envolveria desde decisões aparentemente simples, como inverter faltas que quebram ataques perigosos, até algo muito mais grave: manipular a dinâmica do jogo para esfriar o time que precisa reagir. Ele contou que, dependendo da orientação do momento, o árbitro pode interromper o jogo repetidas vezes, retardar reinícios ou até ignorar faltas claras, usando sempre o escudo da subjetividade. Essa combinação de pequenas ações forma um mosaico que, quando visto de fora, parece apenas desatenção, mas internamente é descrito como gestão de partida. Um dos pontos mais impactantes da fala foi quando Wilton mencionou a prática de não acionar o VAR justamente nos lances que poderiam alterar drasticamente o resultado. Segundo ele, existe um padrão treinado para justificar a não consulta. Não estava claro, o jogo deve seguir, o protocolo não permite. Essas desculpas, que o torcedor já está acostumado a ouvir, seriam parte de uma espécie de cartilha informal. Ele afirmou que árbitros aprendem a identificar momentos decisivos em que a intervenção do VAR pode virar o jogo a favor de quem está sendo prejudicado. E justamente nesses instantes o sistema deixa de ser usado. A ideia é simples: se deixar passar, parece erro humano; se checar, gera responsabilidade. E é por isso que, quando convém, o árbitro olha para o ponto eletrônico, balança a cabeça e manda seguir. Outra revelação foi sobre a escolha dos árbitros escalados para jogos do Palmeiras em fases decisivas. Segundo ele, há nomes considerados seguros, para garantir que as partidas sejam controladas conforme o interesse do momento. Esses árbitros teriam o histórico de cumprir orientações sem levantar suspeitas, porque sabem usar a linguagem corporal, o tom de voz e até o posicionamento em campo para conduzir o jogo na direção desejada. Eles fazem o que precisa ser feito sem atrair holofotes. Deixam de marcar faltas que quebram o ritmo, ignoram faltas em transição ofensiva, permitem vantagens inexistentes para desestabilizar o time e até aplicam cartões seletivos que condicionam jogadores de maneira cirúrgica. Tudo isso somado, cria um ambiente em que o Palmeiras precisa jogar muito mais do que o adversário para evitar a interferência. Ao final daquele intervalo, antes mesmo de voltar para o estúdio, Wilton teria encerrado o assunto dizendo que ninguém nunca vai provar nada, porque tudo parece erro. Essa frase ressoou forte entre quem ouviu e deixou claro por que tantos torcedores ficam indignados com a repetição dos mesmos padrões contra o Palmeiras. A ideia de bastidores manipulando a arbitragem faz o torcedor se sentir lutando contra algo muito maior do que apenas um adversário em campo. E se essas informações realmente se confirmarem, o impacto é devastador para a credibilidade do futebol brasileiro. Para a torcida, a sensação é de alerta total, porque se existe um sistema preparado para agir nas sombras, então cada detalhe, cada apito ignorado e cada VAR silenciado pode significar mais do que parece. E diante de tudo isso, uma coisa fica clara: nada, absolutamente nada, tem sido simples para o Palmeiras. Cada detalhe que surge desses bastidores mostra que o time não enfrenta apenas adversários em campo, mas um cenário cheio de interferências silenciosas que tentam desestabilizar o caminho do Verdão. E é justamente por isso que a torcida precisa permanecer atenta, presente e mais unida do que nunca. Se você chegou até aqui, comente: estamos de olho, CBF, para mostrar que a voz da torcida continua ecoando acima de qualquer apito. Já deixa o like e seu hype para impulsionar esse vídeo e faça esse conteúdo chegar ao máximo de palmeirenses possível, porque quando a torcida se mobiliza, o barulho incomoda. E quando incomoda, é porque está funcionando. Vamos seguir juntos, porque o Palmeiras nunca esteve sozinho.
Tamo junto e até a próxima!